Olá para todos, eu vou falar sobre o ciclo do carbono, seus reservatórios e suas quantidades. Para quem não sabe, né, o ciclo do carbono ele é um ciclo biogeoquímico, ou seja, é um processo que garante a reciclagem do carbono, possibilitando que esse elemento interaja com o meio e também com os seres vivos. Nesse ciclo, nós vamos verificar também que o carbono movimenta-se pela atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. Como vocês estão vendo aí agora nesse momento o desenho, né, as etapas do ciclo do carbono, como que ele ocorre, né, como que essa etapa ocorre, resumindo esse ciclo, né, no nosso planeta. O ciclo do carbono pode ser dividido em dois ciclos que ocorrem em velocidades distintas: o ciclo geológico do carbono e o ciclo biológico do carbono. Esses dois ciclos, apesar de serem mais fáceis de compreender separadamente, estão interligados, né? O ciclo geológico do carbono ele é responsável por regular a movimentação do carbono pela atmosfera, hidrosfera e litosfera, e destaca-se por ser um ciclo demorado. O carbono, como sabemos, é encontrado nos solos, nas rochas, nos ambientes aquáticos, como nos oceanos e na atmosfera. O gás carbônico presente na atmosfera ele é solúvel à água. Assim ocorre uma troca contínua entre o CO2 na atmosfera e o ambiente aquático. Outra forma de movimentação acontece quando o CO2 dissolve-se na água da chuva, produzindo H2CO3, né, que é uma solução ácida que facilita a erosão das rochas silicatadas. O processo processo de intermeperismo, né, que é um conjunto dos processos que levam à desintegração das rochas, provoca também a liberação de íons Ca2+ e HCO3. Esses íons podem ser levados para o oceano, sendo utilizados por organismos marinhos na formação de conchas. Essas conchas, quando o animal morre, são depositadas no ambiente e acumulam-se, fazendo parte, né, do sedimento no fundo dos oceanos. Esse sedimento, posteriormente, forma rochas calcárias. O CO2 pode ainda ser liberado pelos vulcões para a atmosfera. Envolve também os seres vivos do planeta, que ocorrem no meio terrestre e no meio aquático. Os organismos fotossintetizantes, eles também são responsáveis por retirar o gás carbônico, né, da atmosfera. No processo de fotossíntese, esses organismos utilizam CO2 e liberam oxigênio. Na fotossíntese, o carbono é utilizado na fabricação de moléculas orgânicas. Os seres vivos necessitam da atmosfera orgânica para sobreviver, enquanto os autotróficos são capazes de produzir moléculas orgânicas. Os heterotróficos necessitam consumir essas moléculas de outros seres vivos, né? Sendo esse o caso, por exemplo, dos seres humanos. Desse modo, através da matéria orgânica, o carbono vai passando pelas cadeias e teias alimentares. Os seres vivos são também responsáveis pela liberação do gás carbônico no ambiente. A liberação ocorre por dois processos: o processo de respiração e o processo de decomposição. Na respiração, os organismos utilizam oxigênio e liberam gás carbônico nesse processo. Já na decomposição ocorre a liberação de gás carbônico e a água. É importante também a gente destacar ainda que nos últimos anos, né, os seres humanos têm contribuído para o aumento dos níveis de gás carbônico atmosférico. Atividades como o desmatamento e a utilização de combustíveis fósseis têm garantido um aumento significativo desse gás na atmosfera. E com isso tem-se observado uma acentuação do chamado efeito estufa. Esse efeito estufa, né, e aquecimento global, ele é denominado também um fenômeno natural que garante o aquecimento da superfície terrestre essencial para a sobrevivência da vida no planeta. Esse efeito é conseguido graças à presença de gases na atmosfera, chamados de gases de efeito estufa, que são capazes de reter parte do calor vindo do Sol. Entre esses estão o gás carbônico e o gás metano. Como vocês estão vendo aí no desenho aí, né, como que ele é realizado esse efeito estufa, né, através do Sol no nosso planeta, né, passa pela atmosfera, né, e como que ele chega, né, esse gás, ele faz uma proteção, né,
para garantir a temperatura do planeta fique adequada para a sobrevivência de nós seres vivos. Nos últimos anos, o que se tem observado é um aumento crescente da emissão de gases de efeito estufa, né? O gás carbono, por exemplo, também é adicionado em grande escala na atmosfera por meio de processos como a queima de combustíveis fósseis, o aumento de concentração, né, de CO2 na atmosfera está relacionado com a acentuação do efeito estufa. E também a elevação da temperatura do planeta, que é conhecido como aquecimento global. O aumento da temperatura média do planeta é uma questão que merece atenção, né? Pois o aquecimento pode desencadear problemas graves. Dentre as principais consequências do aquecimento global, nós podemos citar o aumento também da quantidade de chuvas em algumas regiões e longos períodos de estiagem em outras, derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, perda da biodiversidade, né? Problemas de abastecimento, aumento de casos em algumas doenças como a dengue, a malária, também ela pode ocasionar, né? O ciclo do carbono ele é essencial para a sobrevivência da nossa vida no planeta, uma vez que o carbono ele é um elemento que faz parte da estrutura de todas as moléculas orgânicas, certo? Além disso, esse elemento está presente em grande parte do material que compõe nosso planeta, como rochas, né? E também oceanos e atmosfera. Temos aí outro desenho também, um mapa aí, que ele é um mapa mental, né, que ele é do ciclo do carbono, né, que ele mostra aí, ó, o que esse ciclo ele pode gerar, né, as formas que ele são gerados. Nós temos também o resumo também, vou falar também sobre o que esse ciclo do carbono pode acarretar, né? Ele é um elemento encontrado também em vários reservatórios do planeta, como rochas atmosféricas, como já falei, né? O carbono é a forma e estrutura das moléculas orgânicas. O ciclo do carbono envolve um ciclo geológico e um ciclo biológico, os quais estão interligados. No ciclo geológico, o carbono movimenta-se pela atmosfera, hidrosfera e litosfera, enquanto no ciclo biológico, o carbono movimenta-se pelos seres vivos. Os processos de fotossíntese, respiração e decomposição são essenciais para o ciclo do carbono. A ação do ser humano tem provocado um aumento do gás carbônico, né, disponível na atmosfera, acentuando o elemento estufa e contribuindo para o aquecimento global. O aquecimento global é responsável por desencadear mudanças no nosso planeta, dentre as quais podemos citar o aumento do nível do mar, o derretimento das geleiras e as secas também extremas e a perda da nossa biodiversidade. Muito obrigado a todos.